Boa noite. Olha, eu com o fone do notebook falando no celular. Bom, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora aqui no Instagram, essa live está ficando gravada, então já deixa seu like, deixa seu comentário. Se está no YouTube, meu nome é Elaine Sardelli. Se acabou de chegar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Que vamos começar mais uma live, né? Hoje falando de positividade perigosa. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos entrando ao vivo. Vou colocar aqui o tema também. Para quem chegar já vê o nosso tema. Positividade perigosa. O que será que é isso? Apesar do tema já ser tão... fixar comentário. Tão explicativo, né? Mas até onde que isso pode afetar a nossa vida? Até onde que isso pode afetar os nossos planos? Até onde que isso pode atrapalhar a gente a conseguir coisas que nós queremos na nossa vida? Eu vou compartilhar aqui a live. Quem estiver entrando, eu peço para compartilhar também. Vamos trazer mais gente, para a gente bater um papo bem gostoso hoje. Entrando no zap aqui. Quer? Acho que eu vou pegar ele. Não tá vendo no zap. Vou colocar aqui. Convidar pessoas para vir participar com a gente. Mandar alguns convites para falar sobre positividade que pode não ser tão positiva. E por que que isso pode acontecer? Pronto, mandei alguns convites, agora vamos esperar um pouquinho. Conta pra mim, em algum momento da sua vida já aconteceu situações onde você pensou muito positivo e depois não aconteceu nada daquilo que você queria, acabou ficando muito frustrada? Giovana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tô dando um timezinho aqui pro pessoal chegar, tá bom? Simone, seja muito bem-vinda também. Eu particularmente, Val, seja bem-vinda. Eu particularmente, gente, estudando sobre esse tema, posso dizer que já passei por todas essas de ser tóxica, né? Ser perigosa, porque é muito fácil de nos encantar por coisas fáceis. Nós, acho que como seres humanos, acho que é uma questão de todos os seres humanos, temos bastante facilidade em nos iludir, em nos enganar, né? O pior engano é o auto-engano, nós mesmos nos enganar com situações. Então é muito fácil a gente ver as coisas do jeito que a gente quer que seja e não necessariamente do jeito que é. Vocês já passaram por coisas assim? Bruna, seja muito bem-vinda. Ai, assistindo e trabalhando, vai dar certo. Vocês já passaram por situações assim, onde você não enxergava o que estava acontecendo? Ah lá, me iludo criando expectativa. Tem pessoas que têm mais facilidade em fazer isso, outras já têm mais pé no chão, já, né, precisa ver para crer e tal. Mas eu acredito que em um certo nível isso acontece com todo mundo, todas as pessoas. E mulheres principalmente, né, gente, que somos mais emocionais, assim. Elô, seja muito bem-vinda. Ateliê Dindarte, seja bem-vindo também. Então, gente, esse tema eu trouxe hoje e analisando sobre ele eu percebi o quanto isso me fez mal durante muitos anos da minha vida. Só que comigo ainda era um pouco diferente. Eu coloquei positividade perigosa, por quê? Porque hoje se fala muito, né, nessa vibe positiva e tal, nas redes sociais. Hã?
Inclusive você, né? Eu falo muito, por quê? Porque eu acredito muito na positividade, em a gente pensar positivo, em a gente ter atitudes positivas, em acreditar nas pessoas. Eu acredito muito em um mundo melhor. Só que isso não pode nos travar, porque ter uma mentalidade positiva significa você desenvolver mais ferramentas e mais habilidades para lidar com as ocasiões ruins e negativas da vida. Não é camuflar os problemas, fingir que não existe. Não é jogar os problemas para baixo do tapete, porque vai dar problema se a gente fizer isso. Então, são coisas simples, mas que podem ser confundidas com muita facilidade. Durante muito tempo, eu acho que eu já falei isso em outras lives também, eu fui educada, né? Eu fui criada dentro de uma religião. E muitas vezes, Fabiana, Anderson, sejam bem-vindos. Grazi também, seja muito bem-vinda. Muitas vezes, vou falar de mim, porque foi o que aconteceu comigo. Como eu fui criada dentro de uma religião, e eu não estou dizendo que era isso que ensinava lá, mas era isso que eu entendia da maneira como era ensinado, era o que eu absorvia, que tipo assim, eu não precisava fazer muita coisa, eu precisava acreditar, orar e deixar na mão de Deus, que o que era meu ia chegar para mim, que uma hora ia acontecer. Outro dia eu até vi um post e falava mais ou menos assim: ora por mim que eu oro por você e Deus age por nós. E não é bem assim que acontece, né? Porque às vezes a gente fica esperando as coisas acontecer, esperando o que é meu chegar até mim, esperando que Deus vai agir por mim, e a coisa não acontece, e aí eu quero colocar a culpa em Deus. Mas em algum momento, Deus tem culpa de alguma coisa se eu não fiz a minha parte? Entende isso? Então é uma positividade, é uma fé cega, é uma positividade que ela é muito perigosa. Por quê? Porque eu estou colocando a responsabilidade das minhas conquistas, dos meus desejos, dos meus sonhos, para outra pessoa fazer. E eu penso assim, sabe, eu continuo tendo uma fé muito grande em Deus, no universo, em algo superior, numa força divina, independente do nome que você queira chamar. Mas eu entendo também que Deus só age na nossa vida quando a gente elimina todas as nossas ferramentas, quando a gente age de todas as maneiras como a gente pode agir. Porque não adianta eu orar e deitar no sofá que as coisas não vão acontecer. Eu preciso fazer a minha parte, que aí sim Deus vem e faz a parte dele. Bom, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu perdi, começou a entrar bastante gente, eu não consegui falar o nome de todo mundo. Camila, Marli, Mariane, Maria, Enê, Josi, doutora Aline, sejam bem-vindos. Luísa, Beth. Então, gente, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, dessa positividade que muitas vezes tira a nossa ação, tira o nosso poder de ação, tira a nossa responsabilidade. Hoje eu sou casada há 19 anos. E 19 anos não são 19 dias, nem 19 meses, né? Então, quem é casado aí a longo prazo sabe que um relacionamento passa por muitas dificuldades, muitos altos e baixos. Não é todos os dias que a gente tá bem, não é todos os dias que a gente tá mal, né? Normalmente a gente tem aí um nível de monotonia, uma rotina. E dentro de um relacionamento, isso não é simples. É só a gente passando pra gente ver como é que funciona. É ou não é? Tem gente casada aí, ou já foi casado, sabe como funciona. E aí, tinha bastante coisas no nosso relacionamento que eu gostaria muito que mudasse. Só que durante muitos e muitos anos, eu fiquei nessa de colocar na mão de Deus. E eu entendo hoje, né, depois que muitas coisas aconteceram, que a gente conseguiu alinhar muita coisa, que Deus não ia agir se eu não fizesse a minha parte. Por quê? Porque eu ficava olhando no meu relacionamento e pensava, mas por que meu marido não faz isso? Por que meu marido não age assim? Por que meu marido não age assado? Por que ele não me valoriza? Putz, grilo, eu sou uma esposa e tanto. Ele não vai encontrar em outro lugar uma esposa dessa, super modesta, né? Mas era o que eu pensava. E a gente fica pensando e colocando caraminhola na cabeça da gente e não faz o que tem que ser feito. Dificilmente, eu acho que nunca, eu olhava no espelho e falasse, cara, o que eu preciso mudar? O que as minhas atitudes não estão colaborando? Como que eu posso ser diferente para que eu incentive a mudança no outro? Sabe, então isso acontecia comigo. Marli, muito obrigada.
Isso acontecia comigo e eu sei que acontece com muitas outras pessoas, porque eu não era um ET, né? Eu não era uma pessoa diferente das outras. Eu era e continuo sendo uma pessoa igual às outras. Só que quando que a coisa começou a mudar dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento? Quando eu percebi que os meus pensamentos, as minhas atitudes, a maneira como eu lidava com os problemas poderiam melhorar, poderia mudar. E aí, é claro que eu não mudei o meu marido, gente, isso não existe. Sabe, eu ficar orando pela mudança do outro, eu ficar pensando positivo para o outro mudar uma atitude, isso esquece que não existe. Agora, existe sim. A partir do momento que eu tenho pensamentos melhores a meu respeito, aumentando o meu amor próprio, quando eu começo a ter pensamentos melhores em relação ao outro, seja ele o cônjuge, um filho, seja um patrão, seja um colega de trabalho, seja essa outra pessoa, quem for. Quando eu começo a olhar mais as qualidades dessa pessoa e menos os defeitos, quando eu começo a elogiar mais e criticar menos, eu tenho absoluta certeza que esse relacionamento melhora, muda. Porque todos nós temos defeitos, nós não somos perfeitos, o outro também não. Então, quando a gente começa a reconhecer o que ele tem de bom, é provável que em um curto prazo de tempo ele também comece a reconhecer o que eu tenho de bom. Mas isso tem que ser de coração, tem que ser aqui dentro. Quem tem que mudar é a gente. Quando nós mudamos, tudo muda. O mundo todo muda, não é, Fabiana? Parece que muda a lente com que a gente enxerga o mundo. Imagina que você vê o mundo, né, as pessoas, os relacionamentos, através de uma lente. Então, se essa lente estiver suja, você enxerga o mundo sujo. Se essa lente estiver pintada de cor de rosa, você vai enxergar o mundo cor de rosa. Se essa lente estiver pintada de azul, você vai enxergar o mundo azul. Então, não é que os problemas vão acabar. Não, a gente começa a mudar, a gente começa a desenvolver mais o autoconhecimento, a entender o que é essa mentalidade positiva e as coisas começam realmente a mudar para a nossa vida. Mas eu preciso entender que quem está mudando sou eu e não o outro. O mundo continua o mesmo. Se você está em um ambiente caótico, o ambiente vai continuar caótico. Só que você pode mudar as lentes por qual você olha aquele ambiente. Mas veja que a atitude começou em quem? Em mim, na minha ação. Eu não sei, me fala aí se vocês já assistiram, Cris, seja bem-vinda. Se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. É um filme que eu sempre indico para os meus clientes, ele é infantil. Divertidamente. No filme Divertidamente tem umas cenas. Exatamente, eu acredito, Simone, eu acredito na mudança, tem que vir do meu sentir. Muitas vezes eu quero que meus olhos venham do lado de fora, mas não é o que realmente eu sinto dentro de mim. Exatamente, Simone, até eu vou falar sobre isso depois, que é a questão das redes sociais, das comparações que a gente faz, principalmente aqui no Instagram, né? Em todas as redes sociais acontece, mas aqui no Instagram principalmente, como se todo mundo fosse feliz o tempo todo. E não é assim, às vezes você não tá bem lá dentro, aí você abre lá seu feed e só vê gente sorrindo, viajando, é no drink, é na festa. Gente, isso não existe, isso não é vida. Sabe, a vida é a hora que você deita a cabecinha no travesseiro e pensa em tudo que aconteceu durante o seu dia, o que você tem que fazer no outro dia, como é que está a sua família, o que pode ser melhorado. Isso é vida. Só que a rede social transmite uma vida que não existe. O que não tem problema, porque é lógico que ninguém vai ficar postando problema nas redes sociais, mas a gente precisa ter consciência disso. Marli, fiquei 12 anos em um casamento sofrendo muito. Ele não mudou nada e eu saí fora. Mas a ferida sangra ainda. Pois é, precisa curar essa ferida, né? Para poder se entregar num novo relacionamento. Olha só, quem sabe o que a vida tem para você. Mas para fazer sua parte, precisa preparar para poder receber. Diz, seja muito bem-vinda. Minha mãe também entrou, o Quito, que eu vi aqui. Sejam bem-vindos. Bem, então falando lá do Divertidamente, que eu perguntei se vocês assistiram, né? No Divertidamente tem aquela cena onde a alegria quer que tudo sempre seja alegre. E chega uma hora do filme, você vai perceber que a tristeza é fundamental, que é através da tristeza que a alegria tem sentido.
né? A alegria só aparece verdadeiramente na vida da personagem, que eu não lembro o nome dela, a hora que a tristeza faz a parte dela, a hora que que a menina consegue acolher a tristeza, aquele sentimento negativo, e dá um colo, dá um lugar para ela. Aí sim, todos os sentimentos entram nos seus lugares. Então é importante que a gente se permita, sim, sentir tristeza, se for o caso, ficar mal, não tem problema em ficar mal, não tem problema em um dia você não querer ir em algum lugar, ou então você não querer ficar postando foto, ou não querer ficar conversando em grupo de WhatsApp. A gente não precisa fingir ser uma pessoa que não é, porque a partir do momento que eu acho que a minha positividade é essencial, que todo mundo tem que achar que eu tô bem, eu já comecei a ficar mal, entendeu? Eu posso estar, se é de verdade, não tem problema nenhum, excelente, que fique bem e que contagie as pessoas com a sua alegria. Mas se algum dia você não estiver bem, não tem problema em falar que não tá bem, porque a partir do momento que ela precisa ser forçada, que essa positividade precisa ser forçada, ela começa a ser perigosa. A partir do momento que que pensar positivo vai resolver os meus problemas, se eu não tomar uma atitude, não vai funcionar, entendeu? Agora, nessa pandemia, aumentou muito o número de depressão. Muitas pessoas desenvolvendo depressão, desenvolvendo ansiedade. Tudo bem? Olha que beleza. Sejam bem-vindas, gente, que tá entrando. Ai, eu quero. Tudo bem, como eu tava falando, né? Tudo bem em a gente ficar um dia ou outro não tão bem. O problema é quando eu preciso mostrar pro outro que eu tô bem. Entende isso, gente? Dá pra compreender? Vocês estão acompanhando? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Um outro filme, Tiago, seja bem-vinda. Aí eu fico somente na positividade, mas não realizo, porque o que eu quero de verdade eu ainda não encontrei dentro de mim. Exatamente, Simone. Exatamente isso. Porque só pensar positivo, será que vai resolver a minha vida? Tem um outro filme que eu também gosto muito e que eu indico para os meus clientes, indico para as pessoas, é O Segredo, que ele fala bastante da lei da atração. Só que O Segredo eu já indico e eu já explico. Eu falo, olha, O Segredo é um filme. Então, assim, a gente não pode esquecer que eles falam de fatos reais, só que eles não explicam como que as coisas aconteceram. Então, se a gente for trazer aquilo ao pé da letra para a nossa vida, em pouquíssimo tempo a gente vai estar frustrado, né? Totalmente desacreditando de tudo e de todos. Por quê? Porque só pensar positivo não resolve. Porém, ajuda. Porque a partir do momento que eu tenho um pensamento positivo, eu vou ter um sentimento positivo, não é assim? Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Se eu pensar em alguma coisa que foi muito ruim na minha vida agora, eu vou sentir algo ruim. Não é assim que funciona? Se eu pensar em algo que foi muito bom, que eu fiquei muito alegre, que me trouxe uma realização muito grande, eu vou ficar com um sentimento gostoso, um sentimento positivo. Então, a partir do momento que eu penso positivo, eu sinto positivo. E aí vem a terceira fase, que é o agir positivo. Se eu não tiver o agir, dificilmente eu vou ter o resultado que eu quero. Se eu ficar só no pensar positivo, isso pode ser muito perigoso para a minha vida. Diz, eu penso que o mais importante é assumir as próprias sensações e sentimentos para parar de viver personagens que agrade aos outros e anular sua essência. Ou chegará a hora que a pessoa nem sabe mais quem é. E como acontece isso, né, Diza? Depois de assistir esse filme, eu percebi literalmente na prática. Eu tinha marcado de sair com um crush, mas acordei pensando, ele vai me dar um fora. E realmente aconteceu. Você já identificou, né, Bruna? Então, assim, o que eles ensinam nesse filme é um despertar, sabe? É tipo assim, opa, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, ou então que eu nunca me atentei a isso, ou então que eu nunca ouvi falar. E aí sim, buscar informações. Porque é uma prova, vamos falar assim, porque realmente o que tá lá aconteceu. Isso, Bruna. O que tá lá acontece e aconteceu, só que tem todo um agir de uma forma positiva para eu conseguir atrair aquilo que eu quero. Outro filme que eu falei do Divertidamente, do Segredo, e agora eu vou falar de um outro filme,
que eu acho que encaixa bem nisso aqui que a gente está conversando. É Matrix. Alguém aí já assistiu Matrix? Lá no comecinho de Matrix, eu não lembro o nome dos personagens, eu sou muito ruim pra isso. Mas enfim, ele oferece pro Leo, qual que é o nome, você lembra? O Leo. Ele oferece pro Leo uma cápsula vermelha e uma cápsula azul. Se eu não me engano, a cápsula azul era para continuar onde ele estava, vivendo do jeito que ele estava, com a rotina de sempre. E a cápsula vermelha, ele ia encontrar um outro mundo, o mundo real, que ele não sabia que existiria. Então, eu não vou entrar na história do filme, mas vamos pensar em hoje, né? Na nossa vida aqui, falando de relacionamento. Eu diria que a cápsula azul é a gente achar que eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou casar, eu vou trabalhar e vou ser feliz para sempre. Não é isso que a sociedade nos vende? Eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou viajar uma vez por ano e pronto, vou ser feliz para sempre. É essa a receita da felicidade. Eu fazendo isso, tá tudo certo. Não vou ter problema mais. Porque é assim que a sociedade nos vende uma vida. E aí você começa a acompanhar alguns perfis nas redes sociais que mostram uma realidade totalmente fora da realidade de pelo menos 98% dos brasileiros. E será que aquilo é possível? E de repente você começa para todo mundo, não que não seja, mas na realidade atual, será que aquilo é possível? E aí começam as comparações. E as comparações vão colocando a gente cada vez mais para baixo. Por quê? Porque eu começo a me sentir o quê? Um fracassado. E fracasso não é isso. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, voltando lá no Matrix. A cápsula azul é essa cápsula, onde eu tenho aquela receitinha. Já casou, minha filha? Já fez faculdade? Já tem filho? Você já comprou seu carro, sua casa? Que beleza, né? Então você já tá feliz, já, né? Já pode morrer, já tá tudo conquistado na vida, que é a receitinha. A cápsula vermelha, eu diria que é o autoconhecimento. É quando você começa a se perceber como um ser único nessa vida. Você começa a perceber que aquilo que foi vendido lá pelas mídias sociais, pela televisão, pela sociedade, não é o suficiente para você ser feliz, para você se encontrar, para você perceber que a sua vida vale a pena, que aquilo que você veio fazer, você está fazendo. Entende? Que você não faz parte de uma manada onde todo mundo tem que ser igual, mas que você tem desejos próprios, que você tem sonhos próprios, que você tem, sei lá, realizações, coisas que te deixam melhor ou não. Entende? E aí, se você opta por tomar essa cápsula vermelha, você começa a ver que a responsabilidade daquilo que você vive é sua. É sua. Que claro que você não pode controlar o que está acontecendo lá fora. A gente não tem como controlar o clima, até falei disso semana passada, né? A gente não tem como controlar o governo, as atitudes da política, a gente não tem como controlar o vírus que está lá fora ameaçando todo mundo. A gente não tem como controlar isso, mas a gente tem sim como controlar as nossas emoções. A gente tem sim como buscar aquilo que a gente deseja, principalmente na nossa vida amorosa. Sabe, quando a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade amorosa na mão do nosso parceiro, ou da nossa parceira, do nosso cônjuge, a gente está dando um tiro no pé. Por quê? Porque o outro nunca... Essa semana até coloquei isso aqui nas frases que eu posto, né? O outro não tem condição de me fazer feliz, assim como eu não tenho condição de fazer ninguém feliz. Se eu ficar com pensamento positivo, esperando que o meu marido vai chegar aqui com um ramalhete de rosas, me dizendo que o jantar está pronto... Gente, isso é ilusão. Ninguém vive disso. Sabe, a gente precisa olhar para a vida como vida real. Como o que eu posso fazer para melhorar as coisas. E não ficar esperando que só o outro faça. Eu até brinco, né? A gente sempre fala, deixa eu ver aqui, é necessário conhecer sua individualidade como ser. Sim, porque aí você ensina o outro a como lidar com você, né? Aquelas receitas que ficam atrás do pacote de açúcar. Matrix, todo mundo pensa que é ficção. Só que não. Então, gente, como eu ia dizendo, a gente precisa olhar para a nossa vida como ela é e como ela está. E não como eu gostaria que ela fosse. Para que ela seja como eu gostaria que ela fosse. Tem uma frase, né, que a gente sempre fala, Robson, Pamela, Vanusa, sejam bem-vindos.
Até anotei aqui algumas frases pra gente poder olhar para elas, não que sejam mentirosas, não é isso, mas olhar com cuidado, porque a gente nunca sabe com quem a gente está falando, sabe? Às vezes você vai conversar com uma pessoa que ela tá tão para baixo, que ela tá realmente passando uma situação que ela não consegue enxergar nada de positivo. Não adianta a gente falar para essa pessoa, mas procura ver o lado positivo, procura ver o aprendizado. De fato, isso melhoraria muito, mas às vezes as pessoas não têm condições de ver isso. Então essa pessoa está precisando o quê? De um abraço, sabe? De alguém que acolha naquele momento. Depois, mais pra frente, quando ela passar por aquela fase de sofrimento, aí ela vai conseguir enxergar que aquele sofrimento trouxe aprendizado, que trouxe maturidade, que trouxe muitas coisas. Tá. Pessoal, tá fazendo sentido pra vocês? Se tiver, coloca o coraçãozinho aí pra eu ver que vocês estão aí, que eu não tô falando sozinha. E se você puder, pega aí esse aviãozinho que tá no cantinho da tela, envia pra mais uma ou duas pessoas. Vamos trazer mais gente aí pra live? É tão gostoso quando tem bastante gente participando, que passa tão rápido a gente nem vê. Wagner faz jantar pra Laine, aí esquece as flores. Não, Wagner, sem comparações, né, Simone? Aqui não é é? a galera que faz. Ó, você tá ouvindo? Ele tá ali, ó. Na verdade, aqui em casa todo mundo faz, viu? Os filhos vão pra cozinha e faz. O Cadu faz e vem aqui avisar que a janta tá pronta. O Robson já viu isso acontecer aqui em casa. É isso aí, tem que aprender a se virar, não é? Então, vamos lá. Primeira frase que eu quero trazer pra gente poder pensar antes de falar. Por quê, gente? Porque quando a gente tá nessa vibe positiva, querendo pensar positivo, também existe uma camada de negatividade no mundo. A gente sabe que o inconsciente coletivo, né, juntando o pensamento de todo o mundo, tá muito mais negativo do que positivo. Né? Tem muito mais medo do que esperança predominando. Infelizmente é assim. Mas a gente pode fazer nossa parte. Aí também, Fabi, é isso aí. Você é doido? Eu vou ficar tudo pra mim? 3 homens em casa, se eu for querer fazer tudo, eu não faço mais nada. Bom, primeira coisa. Mas pensa positivo que tudo vai dar certo. Como eu falei anteriormente, pensar positivo ajuda, mas não resolve. Pensar negativo atrapalha. Então, entre pensar positivo e pensar negativo, 1000 vezes pensar positivo. Mas não vamos colocar toda a nossa expectativa em cima do pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele precisa gerar um sentimento positivo e uma ação positiva. Que aí sim, eu vou poder esperar um resultado positivo. Então, o pensamento positivo, ele vai me abrir um campo de possibilidade muito maior do que o negativo. É aquela coisa, ser otimista não traz sucesso, mas eu nunca vi um pessimista obter sucesso. Então, é um começo. Vamos ser otimistas, vamos pensar positivo? Vamos. Mas não vamos esperar que só essa positividade faça tudo que a gente precisa na nossa vida. É a mesma coisa da questão da oração que eu falei um pouco antes. O nome já fala oração. Eu preciso agir, orar e agir. Não adianta só orar e deitar no sofá. Não adianta eu colocar meu joelhinho no chão e rezar e não fazer nada para melhorar meu relacionamento. Porque muitas vezes, gente, eu falo por experiência, pelas pessoas que eu já atendi, pelo meu relacionamento. Em todo relacionamento é uma via de mão dupla. Não existe onde um só é culpado, onde um é vilão e o outro é vítima. Não. Às vezes aquilo que você faz, achando que está sendo maravilhosa para o outro, não é o que ele quer que você faça. E aí falta diálogo, falta cumplicidade entre esse casal para realmente dialogar e entender o que é melhor para um e o melhor para o outro. Se você está recebendo algo negativo do relacionamento, pode ter certeza que você está entregando algo negativo também, mesmo que você ache que seja positivo. Mas precisa ver se o que significa positivo para você também significa positivo para o outro. Tá? Então, vamos pensar positivo que tudo vai dar certo? Precisa ter essa consciência de que só o pensamento positivo não vai resolver. Exatamente, o pensamento cria, a ação faz acontecer. Então, se eu estiver pensando negativo, nem adianta agir, porque é claro que vai dar errado. Igual a Bruna, eu achei que um golpe, claro, ele me deu o golpe, porque eu já estava esperando, eu já estava pronta para aquilo. E aquela, né, aquilo que a gente sente
a gente atrai o que a gente é e não o que a gente é. Então não adianta eu ficar pensando negativo, achando que o mundo, que a vida vai me surpreender, que não, é lógico que o resultado da mesma maneira que eu tô pensando, né? Então eu preciso aqui, ó, mudar o meu sentimento para eu poder atrair aquilo que eu quero, certo? É preciso sim, mesmo com tudo, com o mundo caótico que esteja lá fora, é preciso a gente procurar alimentar pensamentos positivos, porque o meu pensamento positivo vai ser pelo menos uma coisinha a mais nesse mundo, né? Vai se conectar com mais pensamentos positivos e vai trazer uma vibração melhor. Mas eu não preciso de 24 horas pensando positivo e jogando os meus problemas para baixo do tapete, porque eles não existem. Porque enquanto eu não encarar de frente aquilo que está acontecendo e que eu não estou gostando, eu não vou conseguir resolver. Entende isso? Então, quer dizer, pensar positivo não é fingir que está tudo bem. Pensar positivo é saber que tem coisas que precisam ser mudadas, mas que eu posso melhorar isso. Que se sozinho eu não dou conta, eu posso procurar um profissional para me ajudar. Eu posso buscar forças em algum lugar para me ajudar. Nem que seja olhar para o céu e pedir Deus me dá força. Entende isso? Só que também a gente precisa entender que Deus envia anjos de várias maneiras para a nossa vida. Às vezes é uma frase que a gente escuta, às vezes é uma frase que a gente lê, às vezes é um vídeo que a gente vê, que você fala, cara, é para mim hoje e eu precisava ouvir isso. Não é assim? Então vamos mudar aí, ó. Entender que a positividade não é fingir que não tem problema. Positividade é você saber encarar os problemas de frente, com habilidade, com maturidade, com amor. E se na hora que você está passando por aquele problema você não está conseguindo ver motivos para agradecer, se naquela hora você não está conseguindo ver motivos para ser positiva, tá tudo bem. Só identifique que está no problema e busque maneiras de sair dele. Porque na hora que você conseguir sair, você vai conseguir enxergar o que trouxe de positivo aquele problema. Mas às vezes, dentro do problema, você não consegue ver mesmo. E isso não tem nenhum problema nisso. Acontece. Quando participava da igreja, o círculo de oração viviam cheio e muitos não viam resultados. Porque não agiam, né, Tiago? Só ia lá orar, também não adianta. E no final a culpa é de Deus. Interessante isso, né? Mas eu também já vi muito isso. E existe, né, gente? Muito. Às vezes a pessoa começa a ter um problema e aí começa a procurar a igreja. Gente, a igreja não vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é a atitude. Pode ser que seja na igreja que você encontre qual atitude que você precisa mudar. Não vou tirar o valor disso, existe. É muito melhor ir para a igreja do que ir para o bar, que também tem essa, né? Às vezes a pessoa quer transmitir uma positividade tão grande que o que acontece? Trabalha, né? Tem aquela rotina maçante de segunda a sexta, que estressante mesmo, que chega em casa, não dá tempo de fazer nada. E quando chega no final de semana, tá tão positivo que tem que encher a cara, beber sábado e domingo para poder anestesiar aquela vida que tá levando. E aí posta nas redes sociais, tudo bem, que tá tudo feliz. Não tem nada pra beber, tá? Cada um faz o que quer da vida. Mas precisa analisar se aquilo está sendo uma fuga, se aquilo não está servindo como anestesia. É bebida, é droga, é prostituição, é televisão demais, tudo demais, comida demais. Tudo que é em excesso pode estar sendo usado como um antídoto, como um anestésico para a vida que está levando e que não está gostando. Isso, entende? É uma positividade que está transmitindo, que está querendo dizer que tá, só que a vida está passando e não está fazendo nada para mudar. Talvez se pegasse parte daquele final de semana para desenvolver alguma coisa, uma habilidade, aprender algo novo, investir no próprio relacionamento, no próprio casamento, a longo prazo vai ter um resultado muito melhor, que é realmente o que estava buscando ali. Hoje mesmo até falei pro Wagner, né, que a gente abre as redes sociais, você não sabe o que é verdade, o que é fake news. Porque tem tanta gente falando uma coisa que não existe realmente na vida, e é disso que eu tô falando. A gente não tem que mostrar para ninguém aquilo que a gente não está vivendo. Tem que já centraliza ali na rede social como se aquilo fosse a aprovação, né? Eu vou postar uma foto, se eu
tive tantos likes é porque eu tô bem. E aí, concentra toda a energia naquilo ali. Aonde que isso vai levar, a gente não sabe. A gente ainda não sabe, porque vai ficar para as próximas gerações descobrirem. Mas a gente precisa analisar dentro de nós o que realmente está fazendo sentido. Às vezes o seu inconsciente, como maneira protetiva, pode te bloquear através das crenças limitantes. Exatamente. Às vezes você encontra em algum desses antídotos, né, que eu falei, né, Simone, em algum desses anestésicos, uma maneira de não encarar a realidade. E isso não deixa de ser uma positividade perigosa. Fingir que eu tô bem. Mas e na hora que eu deito minha cabecinha no travesseiro, será que eu tô bem mesmo, de verdade? Será que eu tô vivendo a vida que eu desejo? Será que eu estou fazendo o máximo que eu posso? Você sabe, gente, que a resposta dessas perguntas são os maiores motivos da baixa autoestima. Porque autoestima é a admiração que eu tenho por mim mesmo. É o quanto eu me admiro. É o quanto eu olho para as minhas atitudes e afirmo aquilo que eu estou fazendo. Se eu faço coisas que eu me vejo improdutiva, que eu me vejo me auto-enganando, mentindo para mim mesmo, quando eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e que eu falo o que eu tô fazendo na minha vida, por que eu tô agindo desse jeito, aí a sua autoestima vai lá embaixo. Por quê? Porque você não admirou aquilo que você fez durante o dia. E isso acaba com a sua autoestima. A pior mentira é aquela que a gente tenta contar para si mesmo. Porque lá no fundo você sabe que é mentira. É ou não é assim? Vamos lá, no próximo que eu anotei aqui, deixa eu ver. Preciso ser alegre o tempo todo. Isso aqui eu já falei um pouquinho também. A gente achar que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que mostrar que a gente está feliz, que as pessoas precisam saber que eu estou feliz, sendo que na verdade eu não estou. Eu acho que... Por que acontece, né? Muitas vezes a gente vê aí, principalmente adolescentes, casos de adolescentes que se suicidam, e aí o mais que a gente ouve é assim, nossa, mas eu acompanho ela nas redes sociais, mas lá na rede social ela tá sempre sorrindo, tá sempre mostrando isso, mostrando aquilo, por quê? Porque é uma necessidade de ser feliz o tempo todo, de mostrar que está feliz o tempo todo, enquanto que aqui dentro algo tá muito errado, muito, só que não tem coragem de falar para ninguém. Não tem coragem de abrir com ninguém, porque é como se tivesse a necessidade de mostrar que tá feliz o tempo todo. E, gente, não existe isso. Ninguém é feliz o tempo todo. Tem muita gente vivendo assim, dentro dessa mentira das redes sociais. Que bom que a gente pode, né, abordar sobre isso. As pessoas esquecem que a vida passa e passa rápido. Depois vem a culpa de não ter vivido a vida. Gente, passa rápido demais, né? Vamos combinar. Outro dia mesmo, eu era solteira, não tinha filho. Hoje meu filho mais velho está com 17 anos. E as coisas, é um piscar de olhos. E às vezes tem situações da vida que a gente precisa optar, né? Escolher. Tem coisas, eu acho que principalmente mulher e mãe vai entender bem o que eu tô dizendo. Às vezes a gente tá numa situação que nossos filhos são pequenos, que depende totalmente da gente, que você fala, eu não posso sofrer agora. Isso aqui eu vou ter que guardar aqui pra mais tarde, porque eu tenho que ser forte agora, porque se eu cair, quem é que vai ficar no meu lugar? Não posso. E aí a gente vai se fortalecendo, se fortalecendo. Só que se a gente não acolhe esses sentimentos, mais tarde a conta vem. Mais tarde a conta vem e vem com juros. Por isso que é preciso, sim, separar um tempo pra gente, separar um tempo para olhar para os nossos sentimentos e para aquilo que a gente deseja na vida. Então, deu vontade de chorar? Chora. Deu vontade de ficar triste? Fique triste, não tem problema. Só que também a gente precisa cuidar para não mergulhar nesse lado porque até que assim, mais ou menos, meio bochou. Mas se começa a aumentar, isso pode também encontrar o equilíbrio e cada um passar pelas situações pelo tempo necessário. E esse tempo é individual. Não é. Coloca 2 colheres disso, 3 colheres, põe no forno que vai dar tudo certo. É assim. Precisa dar certo o que para mim. Por isso que essa vida de rede social é muito perigosa, que a gente tira a vida do outro e acha que se tiver
vivendo a vida do outro, estaria mais feliz. Só que não, porque aquele outro também tem problemas, ele também tem dificuldades. E provavelmente se você estivesse no lugar dele, você também teria. Então, é aquela coisa que eu falei, ninguém vai ficar postando, se lamentando ou postando tristeza nas redes sociais, também não é essa a intenção. Mas a gente precisa ter consciência de que aquilo ali que está passando nas redes sociais são só palco. Os bastidores é o que se vive no dia a dia, é o que se vive da hora que acorda até a hora que vai dormir. Ah, é a Rosângela que tá com esse perfil. Agora que eu identifiquei, Rosângela. Minha internet deve cair, tá travando muito. Tá bom, obrigada, viu, de ter conseguido ficar. Que bom. Deixa eu ver mais o que aqui que eu anotei. Faz sentido isso, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Eu vou deixar a live salva também. Depois, se vocês acharem que deve compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Amanhã vai estar lá no YouTube. É essencial a gente respeitar o sentimento que a gente está sentindo no momento. Uma outra questão também que faz parte da positividade que pode ser muito perigosa é a questão de falar sim para tudo, né? Falar sim para tudo, não querer desagradar as pessoas e não querer sentir-se e não aceitar sentimentos ruins. Como assim? Vamos supor, uma pessoa vem e me pede uma coisa, eu faço. Me pede de novo, eu faço de novo. Me pede de novo, eu já não quero mais fazer. Por que eu não falo não? Para não desapontar o outro, para mostrar que eu sou positiva, que eu sou para cima, que eu posso ajudar e tudo mais, que eu gosto de ajudar. Só que aí lá dentro eu tenho um sentimento negativo. Tipo assim, essa pessoa tá abusando. Só que eu não falo, eu engulo esse sentimento. E continuo falando sim pra tudo. É aquela coisa que nós já falamos em outras lives, mas eu acho muito, muito importante de internalizar mesmo. A partir do momento que me gerou um sentimento negativo, eu preciso olhar pra isso com carinho. Eu preciso olhar pra mim primeiro, pra depois falar o sim pro outro. O sim do outro não pode ser um não pra mim, gente. Como é difícil de falar não pras pessoas. E como isso faz mal pra gente. Então, tipo, pra mostrar que eu sou do bem, que eu sou legal e tal, eu falo sim. Mas se isso estiver gerando não pra mim, estiver me fazendo mal, estiver fazendo mal pro meu casamento, pra minha família, é preciso rever esses sims. Porque isso não tá sendo positivo, tá sendo perigoso. Todos somos importantes para o universo, do jeito que é e sem ter que viver a vida do outro, exatamente. Dizer não também é um movimento de amor, com certeza. Ajuda o outro a crescer, ajuda o outro a se fortalecer. Mesmo que fique com raiva naquele momento. Mas depois que passa, é igual a questão do positivo. Às vezes a gente tá num problemão, a gente não consegue ver coisa boa, né? Mas depois que passa, a gente enxerga, a gente aprende. Ana, seja bem-vinda. Pra finalizar, vamos falar do último. O último, mas que eu já até comentei anteriormente, que é a questão de olhar as coisas como elas são e não como nós queremos que elas sejam. Principalmente, como eu trouxe aqui, o foco dentro do nosso relacionamento. Gente, tem tanto relacionamento que já acabou há 1000 anos e as pessoas estão lá esperando que o outro mude. Tem tanto relacionamento que já... Às vezes o parceiro já até saiu de casa, às vezes tá morando na mesma casa, mas não existe mais, sabe? E a pessoa tá alimentando uma esperança de algo que não tem nenhuma possibilidade de acontecer. Sabe? De uma coisa que já aconteceu, que já acabou. Sabe aquela coisa do relacionamento abusivo? Que você vai conversar com uma mulher que tá apanhando e ela fala, mas ele me bate porque ele me ama? E hoje eu entendo que isso tem uma série de situações por trás, né? A pessoa acaba aceitando e tal. Mas é o querer ver a vida do jeito que eu quero que seja e não do jeito que é. Então eu vou dar uma dica muito simples, mas muito eficaz para quem está no relacionamento e agora ficou em dúvida. Falou, será que eu estou vivendo uma coisa e não é o que eu acho que é? Eu estou vendo o que eu quero e não o que é? Sai de cena. Sabe, se você ficou com essa dúvida em qualquer área da sua vida, em qualquer situação, saia da cena. Faz de conta que você não é mais o personagem principal. Você é sua melhor amiga. Uma pessoa que sabe de toda a história e que está olhando de fora. Saia da sua cena. Saia do seu palco. Vamos supor que você está num palco e a sua vida está rodando ali, igual um teatro.
Sai do palco e senta ali na arquibancada e assista o que está acontecendo na sua vida por alguns minutos. E aí você vai olhar quem é que está sendo protagonista dessa história, quem é que está comandando essa história, porque é a sua história, é a sua vida. Mas de fora você vai ter mais condições de julgar se o que você está enxergando é o que você quer ou é o que realmente está acontecendo. Se a sua melhor amiga, a pessoa que você, meu Deus, ama e que confia em você, estivesse vivendo a vida que você está vivendo e te pedisse um conselho para resolver algum problema, qual seria o conselho que você daria a essa amiga? Esse exercício é muito simples, mas faz uma grande diferença. Porque você já percebeu como é fácil resolver o problema do outro? Então, quando você sai de cena, quando você sai do seu problema e enxerga o seu problema como sendo de outra pessoa, você tem mais chance de enxergar a solução desse problema. E aí vai caber a você definir se você está disposto ou não a resolver isso dessa maneira como você sugeriu. E se você não está disposto a fazer isso que você se sugere, então você tem condições de buscar ajuda e olhar outras possibilidades. Sempre lembrando que aí, nesse momento, é muito importante o pensamento positivo. Tudo isso que eu estou vivendo hoje foi o que me aconteceu até hoje. Resultado das minhas escolhas, resultado do lugar onde eu nasci, do meio onde eu fui criado, da criação que eu tive. É o que eu tenho hoje. Agora, o que é que eu vou fazer com tudo isso é o que depende de mim, o que depende dos meus pensamentos. E o pensamento positivo, a positividade que você vai conseguir sair da melhor maneira possível, vai te entregar um leque de possibilidades para que você escolha o melhor caminho. Certo, gente? Faz sentido tudo isso? Não fazer nada também é uma escolha. Eu até coloquei isso também essa semana, né, Thiago? Nem sempre fazer a egípcia faz mais mal que bem. Não fazer nada também é uma escolha. Exatamente. Então, dizer que o pensamento positivo não vai resolver. Não vai trazer todas as resultados. Você vai precisar agir. Você vai precisar acreditar nisso e buscar que você aquilo. Só o pensamento positivo não vai resolver. Só que o pensamento negativo vai te atrapalhar. Então, entre um e outro, seja mais positivo que negativo. Mas toma cuidado para que essa positividade não tire a sua ação, não tire o seu desejo de agir. Certo? Ficou claro isso, gente? Deu para entender? Esse tema que eu trouxe hoje deu aí para dar uma expandida na maneira de pensar? Fala pra mim se valeu a pena. Já estamos em 5 minutos. Eu acho que do que eu marquei. Quem não assistiu ainda esses filmes que eu falei, pelo menos o Divertidamente e o Segredo, assista. Tenho certeza que vocês vão tirar alguma mensagem. Isso. Mensagem positiva pra vida. Sim, eu espero que fique gravado, sim. Às vezes o Instagram prega umas peças na gente, né? Gente, tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, que vocês gostariam de colocar? Pode colocar aí, que tem o tempo ainda pra gente. Ah, que bom, Simone. Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito feliz mesmo. Ficou bom esse horário, né? Quarta-feira, 20 horas, nós voltaremos. Se tiver algum tema aí que vocês quiserem me sugerir, fiquem à vontade. Pode mandar mensagem aí no PV, tá bom? Semana passada, acho que foi semana passada que eu falei sobre o meu site novo. Tá prontinho lá. Quem ainda não foi lá ver, dá uma olhadinha. Todo sábado eu quero colocar artigo no blog. Já tem blog dessa semana. www.lanesardelli.com.br. Gente, o site tá lindo. Procura lá, entra todas as abas para vocês verem. Olhem o blog que tem os artigos, quem gosta de ler. Tá lindo, tá bem legal mesmo. Depois vocês podem deixar lá o comentário também, pode trazer nas redes sociais, que eu fico muito feliz de saber que vocês estão aproveitando. O nome é... Agora o nome não está... não tá! Poxa, Carla, olha, eu achei que fosse a Rosângela, uma pessoa que eu sempre converso e ela sempre reclama que não consegue as lives porque a internet cai, que ela mora numa fazenda. Então seja muito bem-vinda, Carla. Gente, um beijo enorme pra vocês. Um beijo mesmo no coração, ó.
Que Deus abençoe essa semana, o final de semana. E semana que vem, com fé em Deus, nós estaremos aqui novamente, certo? Beijos e fiquem com Deus. Se depois surgir alguma dúvida, você falar, será que eu tô sendo assim assado? Pode me mandar mensagem aqui, assim que possível eu respondo, tá bom? Com o maior prazer, com o maior carinho do mundo. Beijo! Até mais. Semana que vem vamos trazer mais um, tá bom? Vamos lotar essa sala.